vou tentar hoje... Peraí. Hoje eu vou tentar articular algumas questões que ficaram para mim no último encontro, tá? Aqui do grupo de trabalho, porque da vez passada eu fiquei assim com questionamento a partir de alguns apontamentos que foram feitos para mim. Ficou para mim que eu precisava marcar melhor uma distinção entre o que seria o drama, o gênero drama, e o que seria a tragédia. Então, eu resolvi partir daí. Tá? Em algum momento da vez passada, eu trouxe na minha fala que o sujeito chegava para análise com alguma coisa que dissesse respeito ao seu trágico, né? A tragicidade, querendo até apontar, né, que isso tinha a ver com a divisão dele ali, a divisão dele como sujeito. E aí me foi, né, apontado que o sujeito chega numa análise a partir do seu drama. Eu achei isso assim super curioso e eu gostei disso, sabe? Fez sentido ali para mim, né, na hora. Pois é, pode ser, né? Porque quando alguém chega para uma análise, de fato, essa divisão do sujeito, ela chega encoberta, né? Ela chega assim, coberta de imaginário. Então, eu pensei, bom, de fato, tem uma diferença aí entre drama e tragédia. Abílio chegou agora e ele foi uma das pessoas que me fez esse apontamento, né? E me fez querer fazer essa distinção melhor entre drama e tragédia. E aí, lá fui eu, né? Comecei a dar uma lida, estudar sobre o tema. E eu fui vendo que, de fato, tem assim, uma diferença radical entre esses dois temas, né? Se o sujeito ele chega numa análise a partir do seu drama, né? Isso faz bastante sentido, porque o sujeito ele chega colocando, né, o saber para o lado do analista, é o analista, de alguma maneira, né, que vai fazer com que ele melhore, né, que vai saber sobre alguma coisa sobre o sofrimento dele, não ele próprio, né? Então, foi uma coisa que, para mim, eu pensei assim, bom, bacana a gente pensar a partir daí. E aí eu fui ver etimologicamente a diferença, né, de tragédia e drama, e eu fui lendo sobre esse tema e percebi que, de fato, esses dois gêneros eles se confundiram ao longo da história. Sabe? Ao longo da história, houve aí uma confusão. Durante um período, foi atribuído a Aristóteles, por exemplo, essa noção de drama, como se ele falasse, né, de tragédia e drama para falar da mesma coisa. Mas isso não aconteceu. Né? Então, ao longo aí, de uma transmissão, né, alguma coisa se confundiu, sabe? Mas tem aí uma diferença radical, né? A tragédia, ela é muito mais antiga que o drama. O drama ele é mais datado assim a partir do século XVIII, ou seja, muito tempo depois, né? Impossível Aristóteles ter dado o mesmo sentido para essas duas noções. Então, o drama ele nasce junto com a modernidade, né? E aí passa a pensar o sujeito como um ser racional, como se o sujeito fosse senhor de si mesmo, senhor, né, e dono do mundo, diferente, né, da tragédia, que é onde o sujeito ele tem um conflito interno, né? E drama quer dizer ação. Então, é um ato representado, um texto a ser encenado,
uma atuação que diz respeito a vestir um personagem. Eu achei isso muito assim imaginário, né? Ter que vestir um personagem. Como isso está para o sujeito? Quando ele chega numa análise, né? Ele chega mesmo vestindo um personagem que ele nem sabe, nem faz ideia, né? Do que é aquilo, né? E a tragédia, ela aponta para um ponto muito mais complexo e profundo do sujeito. O herói na tragédia passa sempre por uma contradição inconciliável. Isso está em tudo quanto é lugar quando você vai ler sobre a tragédia, né? Há um conflito inconciliável. É como se o herói na tragédia não tivesse como fugir do seu destino. Aí a gente pode pensar no exemplo de Édipo, né? Que fez de tudo para fugir do seu destino, que era casar com a mãe e matar o pai, e não adianta nada, né? Lá vai ele, casa com a mãe e mata o pai. Então, o herói na tragédia, ele carrega, né, essa marca, uma divisão que determina ali, né, o destino, o princípio. E aí uma coisa interessante que eu li é que na tragédia, a tragédia é necessariamente um drama, mas um drama não precisa ser necessariamente uma tragédia. Né? Então, daí a gente vê que há, de fato, uma diferença. E a partir dessas questões, né, drama e tragédia, que vocês me fizeram pensar nisso da última vez, eu comecei a pensar na questão do tempo, né? Os tempos de uma análise, os tempos da transferência e até a noção do sujeito, que a gente não pode desarticular da noção de tempo, né? Pelo menos para a psicanálise. O percurso de análise, ela porta uma noção de tempo diferente, né, do que aqui está difundida no mundo, né? Nós, psicanalistas, né, a gente não fala para o paciente, seu tratamento vai durar 5 anos, 10 anos, 1 ano. A gente não sabe, né, a priori, quanto tempo vai durar aquela análise, né? E, na verdade, isso nem importa, assim, porque a noção de tempo para a psicanálise não tem a ver com uma linearidade, não é cronológica, né? A gente não está se referindo ao relógio, né? E aí eu pensei numa palavra, né? A gente não está se referindo ao relógio, ao tempo cronológico, mas talvez a noção de modulações, tá? Foi a palavra que me veio. O Lacan ele vai falar de três momentos, 3 movimentos. Ele vai falar do instante de ver, momento para compreender e tempo de concluir. Tanto para pensar, né, a análise... Não. Licença, Instante de ver, aí. tempo para compreender e momento de concluir, Natália. Exato. Tá bom, gente? Eu estou no carro, por isso que eu estou sem câmera aqui. Antes de ver, Porque é momento para diferente. compreender, Tempo para compreender tempo para compreender e momento de concluir. momento Isso, de concluir. porque Tá é bom. diferente o que ele fala de instante e o que ele Exato. fala de tempo e o que ele fala de momento. Exatamente. São atribuições distintas que ele dá para o tempo, e que é isso que você está Exatamente. trabalhando. Estou tentando trazer isso, mas vocês veem que a coisa é difícil, já fiz uma pequena confusão. Mas que bom que vocês interviram. Vamos lá. Né? Porque eu fiquei pensando justamente qual seria a diferença, por isso que eu estou trazendo esse termo de modulação, né? Porque eu fiquei imaginando que tem a ver alguma coisa com o ritmo que se imprime. Acho que tem algum microfone aberto, gente. Com ritmo, né? Com uma batida que é colocada ali, né? Pensando num percurso de análise. Tá?
Então, é como se fosse, para mim, na minha leitura, né, a partir do que eu li sobre essas 3 ações, instante de ver, como é que é? Tempo de compreender e momento de concluir, é como se fosse uma passagem de um tom para o outro. Tá? Ô, Natália, você desculpe mexer de novo aí com essa história, mas você falou da nodulação. E, na verdade, Modulações. mas antes você falou de nodulação. A palavra que me veio foi nodulação, não? Mas pode ser. Bom, então eu ouvi assim, porque esses 3 tempos, na verdade, não é uma passagem, porque volta ao primeiro. Na verdade, ele trabalha nos 3 prisioneiros. É o instante de ver como um fulgor, um raio, um tempo para compreender, que é um tempo que se desloca, né, que passa, e o momento de concluir, o instante de compreender, o instante de ver. Isso. Entendeu? Ele volta ao início. Então, é uma nodulação. Isso. É uma nodulação, porque eu até pensei nisso. Tem uma amarração aí desses 3 tempos, né? É isso que eu vou colocar para a gente aqui. Há uma amarração, não há um sem o outro, me parece. Tá? Então, essas 3 ações, a gente pode pensar, né, nelas, de repente, numa única sessão de análise, como a gente pode pensar, né, que há um só depois, né, de uma sessão de análise, aonde alguma coisa, né, onde o sujeito consegue concluir alguma coisa daquela sessão ali que já passou. Tá? A gente está falando de tempo lógico, né? Não tem nada a ver com o relógio. Então, a gente tem que se desligar desse tempo cronológico. Isso é muito importante, né? E aí eu fiquei pensando assim, o corte do analista, né, tem a ver com isso, porque além de ser um convite, né, para o sujeito poder pensar naquele ponto ali onde houve um corte, né, é um convite para pense nisso, volte aqui para falar sobre isso, né? O analista ele está ali marcando um ponto, né? Tem a fala ali do sujeito e o analista marca um ponto. É uma aposta, né? Pode ser que o sujeito veja algo a partir disso ou não. É uma aposta. Então, essa noção do tempo lógico de Lacan, ele pensou nisso em 1945. Mas eu fiquei pensando que talvez ela não possa ser desarticulada, né? Não dá para a gente pensar nessa noção sem pensar na noção de Nasterglitch, do Freud, né? Que a gente tem aqui a tradução do a posteriori, do só depois. O Lacan ele vai depois botar em 1953 a noção do après coup, né? Que é o só depois. Mas eu fiquei pensando, gente, o tempo lógico já tem a ver com essa batida, né? Com o instante de ver, Ai, meu Deus, já não lembro mais. O tempo para compreender e o momento de concluir. Então... Momento para concluir. Isso. Olha, tá aí, não sei qual a diferença, mas vou pensar nisso depois. Então, essa noção do Nasterglitch do Freud, né? De alguma maneira, quando o Lacan traz à tona, anos depois, parece que ele reaviva esse ponto, né? Porque eu estava lendo que essa noção do Freud ela tinha caído em esquecimento. Os pós-freudianos não davam bola, né? Para essa noção do a posteriori que o Freud lança. Então, os pós-freudianos tinham a coisa dos 50 minutos de sessão. Fiquei muito pensando sobre isso, porque o próprio Freud, há muito tempo atrás eu li isso em algum lugar e eu relembrei agora. O próprio Freud ele atendia a mesma pessoa todos os dias da semana, né? E a gente vê também, né, algumas pessoas lacanianas, por exemplo, que atendem 2 vezes na semana. Às vezes é uma vez na semana, é de 15 em 15 dias.
Então, que tempo é esse, né? Porque depende muito do sujeito ali, né? De como vai ser essa batida, como é que isso vai ser colocado ali, um ritmo na análise, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para... Só uma intervenção pequena. Durante muitos anos, mais precisamente, durante 9 anos da minha vida, eu praticamente fazia análise todo santo dia. Sim. E como eu, muitos. Sim. Eu também. 10 anos. Todo dia. Depois, o resto da análise, que foram mais trilhões de anos, não era essa frequência, mas era muito frequente. Muito. Então, isso realmente isso varia. Varia, inclusive, da angústia do analisando. Isso. O tempo em que ele está, né? Uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, eu pensei assim, gente, quantas vezes eu já me perguntei aonde eu estou na transferência, né? Aonde o sujeito está. Mas se a gente perguntar quando ele está, né? Talvez fosse interessante. Quando? Em que momento, né? Até para a gente pensar análise e tudo mais. Natália, e aí é uma curiosidade. Natália, só uma coisinha. Depende também do bolso do analisando. Depende, é verdade. Boa colocação, Júlio. Não tinha pensado por esse lado, mas talvez dependa também. Depende do bolso, concordo com você, mas houve uma época, voltando, que eu, quando não tinha dinheiro para fazer análise, eu dava o que eu tinha, as joias, o que eu tivesse. Eu dava tudo para o analista, tudo, e mais alguma coisa. Mas esse tempo, isso, né? esse tempo de análise, essa coisa transferencial, eu não vejo mais, não tem mais assim. Os tempos são outros, a verdade é essa. Os tempos são outros. A gente hoje há controvérsias aí. Hoje ninguém tem mais joia, só tem bijuteria. O analista não vai querer. Aí dá as bijuterias, porque tem bijuteria bem cara, Tereza. Tereza, a gente tem que tomar cuidado para não cair naquela história de antigamente era muito melhor. Hoje em dia, não, mas eu não estou querendo me referir a isso. Eu estou me referindo às mudanças no tempo, exatamente o que você está trazendo. Aí sim. A psicanálise em Freud era uma coisa, em Lacan era outra coisa. E há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era outra coisa. E assim será. E a psicanálise hoje, depois da pandemia, é outra. A gente pode dizer que os preceitos são os mesmos, mas o modo como isso atua na transferência não é o mesmo. Sim. É fato. Tereza, esse exemplo da pandemia é muito bacana, porque há um antes e um depois da pandemia, né? Exatamente. Então, assim, a gente agora, nesse momento, a gente já fala assim, não, porque no início da pandemia, e daqui a um tempo a gente fala, quando estava na pandemia, então marcou-se aí, né? No horizonte se marcou alguma coisa, algo mudou em relação ao tempo. Também não tem dúvida. A gente escuta isso. A gente está escutando isso o tempo inteiro, né? Tem razão. Por pandemia, leia-se distanciamento, afastamento físico, ausência da presença, né? Sim. Mas eu acho que trata-se de um corte histórico que colocou o sujeito de um determinado tempo-espaço, uma determinada constituição de sujeito, que era antes, exato. Mas uma subjetividade, agora achei a palavra, antes da pandemia. Deu uma sacudida e trata-se de... Por isso fez um corte. Eu acho que um corte epistemológico mesmo, um corte histórico aí. Olha, agora, sabe uma coisa? Espera aí, gente. Vamos organizar. Esse tempo que você está falando tem a ver com o a posteriori, eu não entendi, desculpe. Então, calma. Vamos aos poucos, né? Para entender, a gente tem que ter um tempo de compreender, né? Faz parte. Agora, essa questão da pandemia, eu ia falar alguma coisa aí, esqueci. Que eu achei muito, né, pelas coisas que eu escutei, que tudo que estava prestes a terminar, que já não estava bacana, que foi de um corte mesmo, foi
um novo início, né? E aí eu acho que o momento de concluir, talvez, e esse corte no tempo, né, no horizonte, talvez traga algo de novo. E aí a gente não sabe, pode ser de bom, pode ser ruim. A gente escuta na clínica, né? Tiveram pessoas que tiveram uma virada muito bacana e outras que não. Que a coisa ficou ruim, né? Pro lado daquela Você pessoa. está falando na transferência. Na transferência. Sim. E na vida, no geral, né? Conseguiu largar um trabalho que já não estava bom, conseguiu, né, se relançar de um outro jeito, sabe? Por quê? Então, para além da transferência, esse real da morte, de duas uma, ou ele faz despertar, ou ele embota o sujeito de tal maneira que ele fica completamente paralisado. É a gente pensar na coisa da angústia, né? Exatamente. Ou o sujeito vai pela via do desejo ou do gozo, não é isso? Não é assim que se fala, né? Falam. Exato. Mas voltando, gente, até, Tereza, já te respondendo, essa noção do Nasterglitch do Freud, do a posteriori, eu acho que ela tem tudo a ver com o tempo lógico. Tá? Ficou para mim isso, Sim. que tem uma conexão Sim. ali, né? O momento de concluir, ele de alguma maneira está conectado nesse a posteriori. Sem dúvida. A minha pergunta é: qual é a relação do Nasterglitch do Freud, ou o tempo lógico do Lacan, que tem tudo a ver, com essa questão do tempo de duração de uma análise, o tempo de duração, não só o tempo da sessão? Sim. Deixa eu avançar mais um pouquinho, né? O Freud, quando ele traz a noção de Nasterglitch, ele está falando... Ai, mas aí é muito difícil. Foi o jeito que eu treinei a semana toda para falar. Tudo bem, vai em frente, não importa. Tá certo, você está certa. Bom, o Freud ele vai falar de inscrições eminêmicas, né? Que só adquire significação traumática para o sujeito no momento posterior. Isso. Né? Então, seria uma segunda experiência ou uma segunda cena, né, que evocaria a primeira experiência. Exatamente. Tá? Um caso muito legal para a gente pensar, mas que eu não trouxe aqui destrinchado, é o caso Emma, né? Que ela entra na venda pela segunda vez e o riso ali do vendedor evoca ela a primeira cena. E aí, pá, vem o trauma. É um caso bem bacana para a gente pensar assim, a incidência do traumático, né? E a própria ideia de inconsciente, que a gente parar para pensar, né, tem a ver com o só depois, né? Porque a gente só tem notícias do inconsciente através dos lapsos, do esquecimento, né, do ato falho, do xiste. Então, é a posteriori, né, que o inconsciente dá notícias da sua fundação, né, digamos assim. E aí eu disse lá, né, gente, que eu ia falar de Antígona, né? Vocês viram no Instagram? A Miriam falou, pois é, está esperando eu falar disso, né? Eu tentei articular essas noções para a gente pensar a Antígona, né? Porque a Antígona tem a ver, a trilogia tebana tem tudo a ver com essa questão, com essa problemática do tempo. Tá? A trilogia tebana ela está na lógica do a posteriori. Então, é composta por 3 tragédias, né? Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona. Tá? Cronologicamente, Antígona é a terceira peça da trilogia, né? Porém, ela é a primeira que foi escrita por Sófocles, né? Então, Sófocles começa pelo fim. Se a gente parar para pensar, né? Ele começa pelo fim, ele vai de Antígona a Édipo Rei. E aí eu fiquei pensando sobre o momento de concluir a partir disso, né? A peça Antígona, sendo a terceira, digamos assim, estaria ali cronologicamente num momento de concluir, né? Que a posteriori, de alguma maneira, né,
faz surgir as outras peças. Ou seja, Tá? ela retornaria à primeira. Cronologicamente, ela é a terceira. A Antígona é da terceira geração, né? Temos aí na Maldição dos Labidácidas, ela é a neta, né, de Laio. Então, é muito bacana a gente pensar nessa questão do tempo. Natália, você ainda vai desenvolver mais alguma coisa? Porque eu queria dizer alguma coisa sobre o que você mas deixa eu acabou falar de só falar. mais um Mas eu vou pouquinho. deixar você terminar e aí depois eu quero falar, tá? Tá. Então, eu fiquei pensando assim, gente, esse momento de concluir, né, funda os outros. É ele que funda, né? Exatamente. É o a posteriori que funda. E aí não é à toa que o Lacan ele se utiliza da tragédia Antígona, né? Do ato de Antígona, de velar por Polinices, de ir contra a tirania, né? Porque ele está querendo, de alguma maneira, mostrar que o ato funda um novo começo. Né? O momento, olha que loucura, gente! O concluir funda o novo. Né? O que se conclui aí, né? É um corte no tempo, no horizonte. Estou adorando pensar essa coisa do horizonte, gente. Eu sempre agora estou pensando assim, o horizonte vem alguma coisa e tá, muda, né? Se marca aí um antes e depois, né? Então, é no momento de concluir que vai nascer o desejo. Eu tenho essa pergunta, gente, sei lá, 10 anos. Quando nasce o desejo? E tem a ver com isso, né? Com esse momento de concluir. Porque a gente pensa que é no início e que né? Tem alguma coisa que está dada desde o início, mas de alguma forma me parece que não está fundada, sabe? Enfim, para mim é bem complexo isso ainda. Porque na Antígona, né? Na tragédia Antígona, o desejo ele se constitui em perda. Né? A partir de uma posição ali antecipada e sem um saber prévio da Antígona, ela dá um passo a mais. Eu fiquei pensando essa semana assim, gente, se Édipo, né, quer dizer pé torto, se Labidácidas quer dizer calçado, né? A Antígona tinha o pé firme. O significante pé está ali, parece, mas é firme. É diferente do Édipo. Você não acha que esse momento de concluir tem a ver com o simbólico, não? Eu acho que tem a ver com o real. O real é o instante de ver. O real é o instante de ver. Sim, na verdade, eu não articulei assim, com o real simbólico imaginário. Porque eu fico pensando que está conectado, né? Estou pensando nisso agora, te ouvindo. E outra coisa que eu tenho pensado, né? Porque o tempo inteiro numa análise, o momento de concluir está ali. Né? Há momentos que a gente, caramba, então era isso, olha o que eu falei há 3 meses atrás. Né? Tem, mas no final de análise, tem alguma coisa que é diferente, que eu acho que tem a ver com a tal antecipação, né? A asserção da certeza antecipada. É um passo que o sujeito dá, é um passo sem saber, é uma aposta, entende? Então, eu fiquei pensando nisso também. Tem momento de concluir que se dá ali numa análise, nessa batida, né? Então, aí, essas modulações, mas e no final de análise, né? Tem um diferente? É uma questão que ficou para mim. Por quê? Porque esse ato da Antígona tem a ver com a perda, né? Então, se o sujeito entra, né, se a sua constituição tem a ver com a falta, né, o desejo tem a ver com a falta, no ato de Antígona, algo se desloca ali, né? Há uma perda. Então, tem uma diferença. Tá? E aí, para concluir, eu fiquei pensando que o sujeito vai do drama ao desejo.
E isso não é sem a transferência, né? E o manejo da transferência, principalmente, né? Porque não é o que eu estava falando agora, não tem a ver só com ressignificar, né? Se relançar. Não é só isso, mas é alguma coisa, né, que coloca o desejo em causa. O desejo nasce outra vez, de outra forma, né? Há uma metamorfose aí. Aí é isso, gente, que eu pensei para a gente conversar. Então, quem quiser Natália, me ajudar a pensar, é o Júlio? isso. Eu já até escrevi isso no chat, vou falar rapidinho, porque eu sei que tem mais gente. A Tereza, inclusive, falou que gostaria de falar. Ah, Eu não sei se o Sófocles escreveu nessa ordem, ou se ela chegou ao teatro, às competições nessa ordem. Mas é interessante, assim, porque a gente pode pensar, associando a clínica, né, e a esses momentos, que, de fato, quando você cita por exemplo, a questão do que é drama, do que é trágico e de como isso evolui, como a psicanálise define isso e coloca isso, que é bem coerente pensar que às vezes o que está em ebulição, como eu citei aí, o que veio, não é necessariamente o primeiro momento, mas pode ser já um desdobramento. Pois o sujeito traz como aquilo que tá ali, fumegante, ardente, mas, na verdade, os acontecimentos que desencadearam esse momento são anteriores. E é exatamente, acho que, o que acontece muitas ou na maioria das vezes. Né? É só porque eu fiz essa associação entre essa possibilidade de que eu acho que o Sófocles escreveu na ordem, mas ela foi para o teatro, talvez, numa dimensão... pois é, tá aí, você me deixou em dúvida agora, mas eu acho que não. Acho que, de fato, ele escreveu primeiro Antígona, porque tem as datas, né? A Antígona acho que, se eu não me engano, 441 a.C., aí vem A Edson escrita, Colono porque a em escrita, 430, enfim. a escrita Mas era um pelas elemento... informações que eu tive, não, de fato, a Antígona foi a primeira, né? E a gente vê muito isso na trilogia, né? Nas trilogias todas, começar pelo fim. Mas é que você, pensando na cultura da época, não havia, por exemplo, a tradição de escrever e publicar. A publicação era sempre na execução. Então, Sim, não tem, por exemplo, uma data da escrita, porque não se fazia isso, né? Então tem essa característica. Uma outra curiosidade, você falou de tragédia. Tragédia vem de uma mistura de duas palavras. É bode, que é tragos, e oidé, que é canto. Isso acontecia nos festivais das chamadas dionisíacas urbanas, que era do deus Dioniso, que depois virou Baco, né, na cultura romana, e era o deus da festa, etc, etc. Então, na verdade, e quando Aristóteles, por exemplo, cita as tragédias, ele diz que o teatro grego era uma forma de catarse, porque o sujeito via a tragédia e conseguia viver sem que aquilo fosse uma apropriação de fato, né? E o curioso é a oposição que a filosofia grega, especialmente Platão e Sócrates, condenados, apontados e detestados por Nietzsche por causa disso, faziam uma oposição moral entre Dioniso, que era o deus da alegria, da festa, do corpo, porque os tragoidé, né, que são os bodes, eram faustos, né, meio homem, meio bode, e tinha aquela coisa do sexual envolvido. E ele diz que Sócrates e Platão aboliram tudo que é dionisíaco em favor apenas do apolíneo, que é o belo, que é o comportado, etc, etc. Então, a gente vê também essa dimensão de por que essa expressão tragédia ganhou essa proporção. Porque, na verdade, na origem, a palavra se refere uma conotação de festa, de festival, de alegria, de liberdade, etc., sim, de prazer e de gozo. sim. Agora, e ao mesmo tempo, né, canto do bode, né, tragédia, é algo desse tipo, e que tem a ver com sacrifício,
né? Então, tudo bem, é festa, né, e tudo mais, mas tem ali alguma coisa que diz respeito à morte também. E todas as suas colocações estão corretíssimas. E é muito interessante a gente pensar que, ao longo da história, o drama encobriu essa noção de tragédia. Porque, de fato, você vai pesquisar sobre isso, há uma confusão, né? É atribuído até ao Aristóteles o drama, né? Como se ele falasse de uma mesma coisa. E não é a mesma coisa. E havia uma dimensão de que era incluído nessa ideia das tragédias do teatro grego as duas coisas. Tinha também a comédia trágica. A comédia trágica, inclusive. Sim. É uma separação a partir mesmo do século V para cá, com a ascensão, especialmente do cristianismo, né? Que tomou uma separação que diz respeito a essa marca que porta o herói, né? Porque é como eu falei ainda agora, a tragédia é necessariamente um drama, mas um drama não é necessariamente uma tragédia. Então, há uma diferença aí importante, né? O herói trágico, ele porta uma falha trágica, né? Ele tem um destino determinado, digamos assim, né? A morte está ali. E acho que é esse o ponto. Há um peso entre se ter, por exemplo, como pulsão um dionisíaco e optar por moral, por um apolíneo radical. Isso é a própria castração, autocastração. Isso é o próprio recalque, né? A gente pode ver pensando nisso, né? O sujeito tem, do ponto de vista da pulsão, talvez as duas forças. Obrigada pelas colocações, Júlio. Obrigado a você pela atenção. Eu gostaria de voltar à questão que você levantou, Natália, que eu acho que ela é crucial quando você traz essa leitura, né, da tragédia a propósito do Antígona, né? Por que Lacan, sobretudo no Seminário da Ética, ele se estende tanto, né, explicando por que ele se apropria especificamente dessa tragédia, que tem tudo a ver com o que você trouxe, né? Essa noção do Nestregles, que significa só depois, a posteriori, enfim, várias leituras. O que isso poderia querer dizer a propósito da análise e a propósito da transferência? A minha leitura é que esse só depois diz respeito à entrada em análise, ao instante de ver que o sujeito, o que ele vê, né, na verdade, é algo que não se mostra. Ele vê alguma coisa que lhe concerne sem o saber. E o final da análise é o avesso disso. O que se passa ali é uma extração, né, a partir do saber que se opera na elaboração da análise, né, uma extração, um índice de verdade. Porque o que ele não pôde ver no instante de ver é o que lhe diz respeito sobre a sua verdade como sujeito, né? E, ao final da análise, há uma retroação a esse ponto. Claro que isso não é bem assim, a gente não pode falar em termos assim, o sujeito viu alguma coisa. Não, o que ele vê é o que nunca foi visto. Sim. Eu acho que a gente pode pensar na antecipação, né? da ordem, exatamente, é da ordem do novo. Alguma coisa que vem pela via do significante, mas que diz respeito ao real, diz respeito a algo da sua verdade. E, por isso, não lhe foi transmitido. Isso é muito interessante, porque eu vou falar isso no meu seminário hoje. O Lacan, quando ele fala de inconsciente real, ele não está falando, né, de significante no real. São coisas diferentes. Quando ele fala do inconsciente real, ele está falando das marcas operadas
pelo outro, o gozo do outro, que se opera no corpo do sujeito produzindo gozo. Por que produz gozo? Porque algo se mostra como perda do lado do outro, né? E que quem acusa o golpe é o próprio sujeito. Isso se inscreve no sujeito como significante. Significantes que não se prestam à significação. É esse enxame de significantes que constitui o que se chama S1, que opera, a gente pode dizer, a estrutura da cadeia significante. Tá? Esse enxame de significantes, e esse é ato de fundação, o sujeito não está lá, senão como objeto. Sim. A análise, ao final, permite que ele esteja como sujeito, equivalente ao objeto que ele teria sido. É sempre da ordem do teria sido. Os tempos verbais, a Teresa Meloni tem toda a razão, eles são fundamentais. É o futuro anterior, esse teria né? sido. Futuro do pretérito. Exatamente. É o que o sujeito escolhe como esse lugar que ele teria ocupado na fantasia do outro. E que, a partir do momento que ele vê algo de novo que diz respeito a ele, né, se inaugura aí a possibilidade, não, se inaugura aí o horizonte de desejo para esse sujeito. E esse ato de ruptura, né, na transferência é uma ruptura não porque ele queira, mas porque isso se impõe. É a mesma lógica do ato do herói trágico. Né? Ele não quer ser um herói, isso se impõe. Né? Esse ato é o passo que ele dá no precipício, né? Porque ele sabe alguma coisa, mas essa alguma coisa que é seu guia, não ilumina todo o caminho que ele tem pela frente. Eu fiquei com essa questão, né? Porque tudo bem, ele já sabe de alguma coisa, isso tem a ver com os significantes, né, dele que estavam ali de alguma maneira alienados, que o determinavam, né? Mas me parece antigo, né? Ela sabe isso. ao que ela se refere. Ela sabe da maldição, ela sabe que não tem jeito para ela. A questão não é o saber, eu acho que a questão é tomar a verdade. Saber enquanto verdade. Exatamente. Teresa, o que interessa é a verdade. Acho que a gente pode falar assim do significado, a gente pode falar assim do retorno ao ponto inicial, que como você nomeou, porque na verdade não é o significante que é novo, é a maneira como o sujeito toma um significante que faz deles valor de novo. Isso. Sim. Por isso eu trouxe a questão. O tesouro dos significantes é o mesmo, o arranjo que é diferente. Ele é sempre novo, vai haver sempre, a partir do final da análise, para o sujeito, sempre essa apropriação de um significante com a sua característica de novo, de novidade, de frescor. Portanto, dá alguma coisa que brota. Falar um pouquinho. Por isso, né, você falou da coisa do tempo verbal, Teresa, isso é muito legal e difícil até para a gente articular, mas essa semana eu fiquei pensando, não é onde o sujeito está na cena, é quando ele está, né? Porque parece que durante uma análise vai havendo um deslocamento mesmo de como é a ação do sujeito, né? Em que tempo verbal. Então, como você falou, né, do teria sido, né? É muito interessante, porque esse tempo verbal é do futuro do passado, né? Futuro do pretérito, futuro... Isso. Como é que falam? Futuro anterior. Futuro anterior. Exatamente. Mas Natália, o onde e o quando estão articulados. Exatamente. É porque eu nunca tinha incluído quando, Abílio. Eu sempre penso onde, né? Onde ele está na cena, mas caramba, faz... Mas é a mesma coisa, é a noção de espaço e tempo. Sim, pode ser. O Miller até tomou no Lacan o l'esp d'un l'esp, que em francês é um espaço, é um pedaço de espaço num pedaço de tempo. Sim.
Então, me parece que o momento de concluir do final de análise porta essa antecipação, aonde talvez o sujeito se vê de outro jeito, né? E talvez aí a surpresa, né? Porque ele nunca se viu. Não é que ele se naquele vê de tempo. outro jeito. Não, ele não se vê de outro jeito. Ele se vê pela primeira vez. Sim, legal, já que a gente está falando Porque de não tinha pintar algo, sujeito. né? Numa análise inteira, o sujeito por vir. Sim. A análise inteira, ele é joguete dos significantes do outro. Ele está no desejo do outro. Somente quando ele é capaz de assumir, aí é que está a questão da Antígona, assumir a sua própria perda, né? Ele ser responsável por isso, é que você pode falar de sujeito. Sujeito só há sujeito do desejo, sujeito do seu ato. Não existe outro, senão em instância, por vir. Eu entendo assim. Ele se vê visto. Entendo. Ele se vê no momento da sua morte, no momento que ele desaparece. Porque o que comparece ali, na verdade, é perda, né? É um instante, né? Um momento. É bonito isso, porque o momento ele recobre o instante. É bem legal. O tempo para compreender, que é o tempo da análise, que é digamos assim, metonímico, mas tanto o instante de ver quanto o momento de concluir, nesse momento, como é que eu posso dizer? Eles dão um choque, entendeu? Eles se equivalem. E olha que bacana. Aí a gente entende o que a gente lê em Lacan, por exemplo, não é no momento de concluir, é um outro texto, que eu esqueci, um outro seminário, que ele vai dizer que o objeto A equivale, o sujeito equivale ao objeto A. Aí é que eu consigo entender, porque o que comparece no instante de ver é a ação do objeto A causando estupefação, angústia, né? Esse que é o instante de ver. O momento de concluir é o momento de corte do sujeito, né? E esse momento equivale àquilo que seria esse objeto A, causa de desejo. Olha que bacana! Nada no Lacan é de graça. O problema é a gente destrinchar a brincadeira. Estou lembrando que o conceito de momento na física, o conceito de momento na física se refere tanto ao tempo quanto ao espaço. Sim. Foi como eu falei, eu acho que foi na convergência que eu disse que você não tem tempo se você não tiver espaço. Espaço significa separação, distanciamento. Se você não tem isso, você não pode falar de tempo. Mas o que vem primeiro? Não, isso como é que se diz? Ao mesmo tempo, você não tem uma coisa sem a outra. Sincrônico. E essa conclusão seria concluir que não há conclusão, entrar no inconcluso, vendo essa possibilidade, enxergando isso. Eu entendo essa conclusão como uma conclusão da transferência para você seguir em frente. Né? Ninguém vai virar mestre zen, né? Nem vai morrer porque terminou a análise. Ao contrário, você vai dar conta do que você viu ou você acha que viu. O resto da sua vida, se você tem um compromisso com a psicanálise, você vai se dedicar a isso, né? Você vai cada vez mais... É o que o Lacan diz, né? No cesse de passar o passo, eu entendo essa frase de várias maneiras. Mas talvez aqui, para servir aqui o que a gente está falando sobre a transferência, você passa da transferência em análise para uma transferência ao discurso analítico, ao compromisso com a transmissão da psicanálise, ao compromisso de se dedicar a esse ensino e transmissão que vamos combinar que é impossível, né?
que não tem nada a ver com transmissão de conhecimento, pelo amor de Deus. Tereza, só um minutinho, que eu só vi agora, gente. Não, Tem vou calar minha uma... boca. Não falei isso, né? Mas tudo bem. O Riúmina fala, depois Ana Luísa e Elaine, não é isso? Natália, só um instante, olha, a gente tem 1 minuto para as 6 e pode encerrar, assim, pode usar um pouquinho da prorrogação para terminar, mas assim, só para te avisar. Vai ser rápido, vai ser rápido. Tá. Fala, Riúmina. Ih, cadê Riúmina? Será que saiu? Fala, Ana Luísa. Passou a vez, ela falou aqui. Passei a vez. Tá bom. Eu vou fazer dois... tá aqui, hein? Eu vou fazer 2 comentários rápidos. O primeiro, que me veio a partir do que o Júlio estava trazendo, né, em relação à tragédia. Você estava dizendo que o Sófocles escreveu, ele começou por Antígona, né? Eu acho importante lembrar, quando a gente fala das tragédias, que as histórias não foram inventadas pelos dramaturgos que ficaram conhecidos, né? Eram histórias, eram mitos conhecidos na Grécia e chegaram até nós por algum dramaturgo que ficou marcado porque representou muito bem, né? Então, eu acho que isso é sempre importante quando a gente fala de tragédia, né? E o outro comentário, a gente conversou sobre essa questão da diferença do drama para a tragédia, né? E como é que o sujeito chega para análise, aonde que ele está, né? E aí você estava comentando, né, que na tragédia o personagem, o principal, né, enfim, ele não consegue fugir do seu destino, né? Ele tem isso muito determinado. E um outro ponto que eu acho importante para diferenciar drama e tragédia é que o personagem do drama, ele fica numa divisão. E eu acho que é isso que ajuda a gente a entender que o sujeito chega em análise com o seu drama, né? E a gente pensando no Hamlet, né, que o Lacan trabalha, ele não consegue agir, porque ele fica sempre dividido, porque tem uma culpa, né? Tem a questão do desejo inconsciente, né? E aí ele fica naquela divisão e ele não age. Enquanto na tragédia, isso é muito claro em Édipo, ele não hesita. Quando ele descobre o que acontece, ele fura os olhos. Então, tem uma determinação no próprio ato do herói trágico, né? E no pode drama... ouvir determinação no duplo sentido, né? Exatamente. O herói determinado, assim como determinado pelos significantes que... Exatamente. Ali, enquanto a gente pensa o Hamlet, ele está o tempo todo dividido. E isso é o sujeito quando ele chega na análise, né? Ele fica naquela divisão, naquela hesitação, na dúvida, né? Ele fica vivendo aquele drama ali. Agora é isso que eu queria. Obrigada, Ana Luísa. Só uma coisinha, quando ele fura os olhos porque ele já viu o que interessava. Nada mais interessava ver. Ele viu o que ele não tinha podido ver antes. O Lacan, olha só, vocês esperem o meu livro. Isso. O meu livro, os 4 primeiros capítulos é só sobre tragédia. Exatamente, a tragédia grega. Vocês vão poder se divertir. Olha, o Lacan ele vai dizer que quando Édipo arranca os olhos, ele passa a ver. Né? Exatamente. Não lembro aonde ele fala isso, mas é muito... É por isso, ele na verdade, ele não é que ele passa a ver, ele já tinha visto o que é o trágico do humano. Ele tinha visto o que interessava. O resto não interessava mais. É a mesma lógica da... Ai, gente, eu estou com um problema de amnésia. Esqueci. É a mesma lógica do grego que vai para o deserto e volta e se transforma em mulher. Eu esqueci o nome. Tiresias. Obrigada, Tereza. A mesma lógica. Ele não precisa olhar nada porque ele vê o que interessa. Só isso. Tiresias era cego. Exatamente. Ele cego, mas ele via. Exatamente. Isso. E era um visionário, né? Isso. Um vidente, quer dizer. E o Lacan diz que o trágico do Édipo é ele querer saber. Porque ele foi atrás de conhecer a própria história. Assim, desde quando ele chegou lá, desde onde ele foi adotado, até depois, na outra visita ao oráculo, etc. Isso. Gente, já passamos da hora.
Eu estou pensando que da Você não quer próxima pelo vez... menos só uma coisa? A Elaine Tá. queria falar alguma coisa, você não quer Ah, só Elaine, Deixa a pelo menos. Elaine desculpa, falar, Elaine, gente. desculpa. Só ela falar, pelo menos, de repente, se não der tempo. Ih, tá tocando alguma coisa aí, gente. Elaine, você tá aí? Ih, eu acho que ela saiu. Não tá mais. Não tá. Não tá. Eu estou pensando da próxima vez, da gente, já que a gente está falando de ato, né? Já tem aí 2 encontros, da gente falar sobre passagem ao ato e acting out. Tá? Tô pensando ainda, vamos ver. Tá? Um beijo, Maravilha, muito gente. bom, Natália. Obrigada, gente. Muito obrigada por Muito vocês estarem bom. aqui, hein? Um beijo. Kisses and kisses. Alexandre, a gente fica ou sai? É só daqui a uns 10 minutos, né?